Saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar de dicas de leituras. 2023 está chegando, né? Vamos preparar a nossa lista de 2023. Tem aqui 14 títulos, 14 livros para nossas leituras de 2023. Vou comentar o livro rapidamente, porque não li, mas já tenho uma ideia do que eu vou ler, né? Tenho uma expectativa do leitor. E depois vamos comentar em vídeos futuros, assim que eu for lendo, for achando algum recorte de alguma literatura. Então vamos começar com o livro que eu já comecei a ler, hein? Já estou dando um pulo à frente, já estou lendo Dica do Robson Gurgel, um pouco de geologia, um pouco de biologia, um pouco de ecologia, pensamento ambiental, né? Terra viva. Vai falar da hipótese Gaia, a questão do planeta, né? A sustentabilidade, como funciona essas trocas de energia dentro do planeta, como é possível a vida no planeta Terra, né? Então vai falar muito dessa questão de... E também questão ambiental, né? Ou seja, como manter o planeta vivo. Porque do jeito que está indo, o próprio ser humano acabando com o planeta, né? Então é um livro do Stephen Harding, que fala justamente disso, né? Dessas conexões que existem entre a vida e o planeta vivo, né? Então fica a dica, não é literatura, mas é uma leitura interessantíssima e atual, né? Vamos para o próximo, é literatura brasileira, também deu uma folheada, Outra Vida, Rodrigo Lacerda, que já fez uma adaptação do Hamlet, do Shakespeare. Já falei em outro vídeo, né? Ele fez uma adaptação mais juvenil daquele enredo complicadíssimo lá do Shakespeare, né? E aqui o Rodrigo Lacerda vai trabalhar a questão familiar, né? Até onde eu folhei aqui, depois eu vou comentar o livro. É uma questão, a partir de uma questão familiar, ele vai fazendo uma crítica social aqui, né? Até onde eu percebi. E é bem assim, bem intimista, né? Lembra uma prosa mais feminina mesmo, assim, aquela prosa que parte do olhar feminino. E fala muito das questões familiares, né? Então acho que mais assim, o enredo até onde eu vi agora, mas é claro que posso ter uma outra leitura, né? Foi só o começo, ó. Outra Vida não é só um romance surpreendente sobre relacionamento amoroso, é também uma narrativa que flagra, a partir dos dilemas éticos e sociais de uma família, as encruzilhadas do mundo contemporâneo. Então a promessa é grande, hein? Vamos ver se o livro é bom mesmo. Então, o próximo é um clássico norte-americano, estadunidense, já virou filme, né? Dos anos 60, a Harper Lee, que o título original é To Kill a Mockingbird. Né? E aí, aqui para nós O Sol é para Todos. Tem questão racial, né? Lembrar que nos anos 60 tinha aquela questão racial nos Estados Unidos, a luta pelos direitos, né? De igualdade racial mesmo, porque existia um apartheid, né? Então tem o Martin Luther King, né, pessoal? E aqui parece que acontece um crime, né? E os americanos adoram falar de crime, né? Acho que eu vi levemente uma coisa sobre o filme, então estou totalmente aberto a novidades aqui, né? Parece que a questão de advocacia, né? Que acontece um crime, aí vai o advogado investigar. Então vamos ver, então estou altas expectativas para O Sol é para Todos. Próximo é aquela literatura sobre migração, né? É difícil demais pronunciar o nome dela, né? Vamos tentar novamente, hein? Letícia Wiertzkowski, né? Então, ela é a autora da Casa das Sete Mulheres, e aqui vai falar sobre uma família polonesa, né? Ela que é, como o nome diz, nome polonês, né? Vai falar. E a outra da literatura de imigrantes também, Transplante de Menina, vai falar sobre uma família russa, né? Então tem muitos imigrantes no Brasil, por exemplo, a Clarice Lispector, uma família ucraniana, né? Então, daí a gente vê, por exemplo, o Milton Ratum, uma família libanesa, né? Moacir Schliemann, a família judaica, né? Família judia. Então, ou seja, são vários autores que têm uma interessante ancestralidade, vai contar como é que o pessoal saiu lá da Ucrânia veio para o Brasil, como é que saiu da Rússia veio para o Brasil. Mais literatura brasileira. Pai e filho se esquivam da luta, do amor entre eles, tudo que resta é uma delicada canção. Ribamar, de José Castelo. Também parece uma coisa a ver com Kafka, né? Então vamos ver se vou comentar, né? Romance brasileiro, 2010, explora muito a questão da canção, né? Pela capa já vê, né? A Cantiga de Ninar. Promete, hein? Vamos ver se
né? Cada capítulo tem a ver com uma nota musical, né? Como se fosse uma sinfonia. Lembrei do Sinfonia em Branco lá da Adriana Lisboa, né? Também tem tem a ver com quadro, né? Assim, com artes plásticas, tem a ver com música. E parece que vai falar do Kafka, hein? Vamos ver o que vai falar do Kafka aqui. Mais literatura brasileira no fundo do quintal, né? Fica uma indicação interessante aqui. Também estou pegando assim do nada, como diz o aqui está literatura juvenil, né? Mas vamos pegando do nada. É um livro do Menalton Braff, 2010. Né? Parece uma literatura juvenil, mas eu gostei assim afora o livro, né? O material livro, né? As grafias diferentes na página, né? Então, promete, hein? Vou passar na frente a leitura isso aqui, ó. Né? Muda lá os tipográficos, né? Exploração de fontes tipográficas, como se fosse uma máquina de escrever. Isso aqui eu já tive a máquina de escrever, né? Então eu estou lembrando aqui como é que é. A máquina de escrever é aquela que você já escreve imprimindo, né? O pessoal fala, só o que é uma máquina de escrever? Você escreve e já vai imprimindo. Então é assim que se explica hoje em dia, né? 2 livros sobre a condição feminina, né? Um escrito por um norte-americano, que é Memórias de uma Geisha, Arthur Golden. Memórias de uma Geisha, Arthur Golden. Vai falar da questão feminina, né? Aqui vai falar sobre Japão, né? Uma Vila de Pescadores, 1929, que parece que vai até a Segunda Guerra, hein? Como é que é a Segunda Guerra no Japão? Interessante isso aqui. Rico em minúcias e revelando a sua maneira o conhecimento profundo da cultura e história do Japão. Memórias de uma Geisha foi traduzido para mais de 15 países. Então falando que vai ter filme, vê que vocês fizeram filme, não estou sabendo, hein? Então fica a dica aqui, questão feminina no Japão. E também tem uma questão feminina na China, né? A Xinran, que é uma chinesa, é uma jornalista, né, de 1989 a 1997. A jornalista Xinran entrevistou mulheres de diferentes idades e condições sociais numa tentativa de compreender a condição feminina na China moderna, né? Então fica a dica aqui de literatura, né? Assim, não sei se tem um enredo literário, mas como vai contar histórias, né? Então parece uma questão mais de condições, né? Assim, entrevistas, depoimentos, né? Literatura verdade, né? Tipo o Carandiru lá do Varela, né? Drauzio Varela, né? Literatura verdade. Mais literatura aqui na Argentina, literatura estrangeira da Argentina. Aquela coleção que eu falei, tem um vídeo sobre isso aqui, né? Tem um vídeo sobre essa coleção. Este é o livro que faltou, né? O Voo da Rainha, do Martínez, argentino Tomás Eloy Martínez, Voo da Rainha. É da coleção Planos Pecados, é o livro que eu não tinha lido ainda. Então, agora eu vou cumprir a leitura dos 7 livros. Depois eu vou voltar a falar dos Planos Pecados, né? O mote para ele aqui é qual que é o mote dele? A soberba. O Voo da Rainha, fala sobre porque está em relevo aqui, a soberba, né? Então fica a dica: literatura argentina. A Argentina que ganhou a Copa, quem diria? A Argentina ganhou a Copa, então homenagem à Copa da Argentina 2022. Então vai literatura argentina. Voltando à literatura juvenil no Brasil, no coração da Amazônia, Manuel Filho, literatura juvenil 2022. Então saiu do forno. Vai falar sobre ONGs na Amazônia, né? Então vamos ver como é que é isso aqui, ó. Os pais de Hans e da Alemanha para montar uma ONG em Manaus, no Amazonas, né? Para ensinar música para as crianças e jovens. Então vamos ver se vale a pena mesmo. Vou comentar, hein? Se eu gostar, eu vou comentar o livro. Tá bom? Manuel Filho, Coração da Amazônia. Vamos lá, quem mais que tem aqui? Tem, ó, é totalmente aleatório aqui, hein? Vamos lá. Morris Greitzman, tradução de Marília Garcia, uma vez vencedor do prêmio Machado de Assis, ó. Premiado pelo Conselho Australiano Bio para Crianças, né? Então parece que tem uma coisa a ver com a época do Holocausto, né? Do Segunda Guerra Mundial, né? Então o nome, né? Morris Greitzman, o original é Ons. Essa tradução é 2018.
Uma vez eu escapei do orfanato para encontrar meus pais. Uma vez eu salvei uma menina chamada Zelda de uma casa que estava pegando fogo. Uma vez eu fiz um nazista com dor de dente rir. Meu nome é Félix, esta é minha história. Então, sobre narrativas estrangeiras sobre a Segunda Guerra Mundial, etc. Né? Aqui mais outro juvenil, deixa eu só ver a Sábia de Waterloo, tradução da Juliana Romero, a literatura inglesa, né? Leona Frankomp, e vai falar uma ficção totalmente fantástica, que é a Batalha de Waterloo, né? 1815, que o Napoleão perdeu para os prussianos e para os ingleses. Nessa batalha, só que narrado pelo ponto de vista de coelhos, né? Então imagina que tá os coelhos lá no campo, lá, né? E aí começa aquela batalha, porque o Waterloo é uma imensa fazenda, né? Imensa planície ali na Bélgica, né? Na Bélgica, ali na Bélgica, na França, né? Aquela região ali. E agora imagina, o ponto de vista são os coelhos, né? Então interessante essa dica. Há 200 anos o prado era tudo menos intocado. Na época não era nem um prado, sabe? Era um jardim francês. Os mortos eram jogados ali junto do muro, uma pilha de 6 corpos de altura. Foi sangrenta essa batalha, hein? Definiu a história da Europa no século XIX, hein? Nada mais, nada menos. E a última dica aqui, quadrinhos, né? Para falar que não fala de quadrinhos, aqui quadrinho, que é o Atômica, a cidade mais fria. Anthony Johnston e Sam Hart. Então vai falar a questão da época da Guerra Fria, né? A graphic novel. Uma graphic novel, um quadrinho do Pato Donald, né? Me ajudem aí. Não é um quadrinho da Marvel, né? Tinha que colocar o Sandman também, né? O Sandman, depois, se aparecer, eu vou comentar o Sandman. Aqui a literatura bem noir. É um romance noir, Guerra Fria, não é isso? Então aquela questão toda lá de Berlim, né? Então, no momento em que o comunismo entra em colapso e o muro de Berlim se despedaça, um espião do MI6 é morto com informações inestimáveis. Então, um pouco de espionagem, romance no ar, Guerra Fria, promete, hein? Depois eu vou comentar esses romances, esses quadrinhos, graphic novel de 2023. Então, ficam as dicas. Enviem suas dicas aqui, 12 livros. Eu indiquei, foi 13, foi 13, 14, foi 14 livros. Indique aí pelo menos 12, 10, 12, 14 livros. Imagina um livro por mês, né? Imagina um livro por mês. Não a ordem, não sei se eu vou ler essa ordem também, né? Eu peguei aqui. Mas serão esses livros. E os livros que eu gostar, assim, que eu fizer um recorte, nós vamos comentar as leituras de 2023. Então tem, como vocês viram, tem romance sobre condição feminina, tem quadrinho, tem romance brasileiro, tem romance estadunidense, romance argentino, né? Romance juvenil, infantil juvenil, né? Romance sobre imigrantes. Então vocês podem fazer recortes desses temas e fazer as suas listas, deixar na descrição, mandar no meu Gmail, ok? Então agradeço a atenção, bom 2023, boas leituras e obrigado pela atenção.